comunidades israelenses na fronteira. Professora Bia, como é que a gente pode também analisar os interesses de Israel, de alguma forma, aproveitando esse conflito com o Irã, para também avançar no terreno libanês, que há muito tempo também está aí nas ambições expansionistas de Israel? A primeira coisa que a gente tem que comentar é que o mito também que o Hezbollah tinha sido completamente destruído por Israel acabou, né? O governo israelense tinha falado que o Hezbollah tinha sido destruído, o Hezbollah está ali jogando foguetes em Israel. O problema ali é que a gente percebe que Israel já entendeu que dificilmente vai conseguir o regime dos ayatollahs. Existe uma pressão interna no governo israelense, principalmente dos mais ortodoxos, né, da linha ortodoxa de Israel, que precisa por fim no regime iraniano. E aí esse regime iraniano dificilmente vai cair, está muito claro isso, eles conseguiram substitutos, a não ser que o Irã tenha uma destruição muito grande, uma destruição catastrófica feita pelos Estados Unidos, que o regime cairia. Então, o que ele começa a fazer? Ele acaba abrindo outras frentes de guerra que têm relação com a construção da ideia de grande Israel. Ele pega esse momento que o mundo inteiro está olhando para o Irã e começa a expandir de novo os seus objetivos, né, de ataque ali no Líbano e na Síria. O Israel tem muito interesse em fixar completamente nas colinas de Golã, e além disso, o sul do Líbano, eles têm interesse nesse projeto deles de grande Israel. Isso é uma tentativa também de acalmar os ânimos dentro de Israel dos apoios políticos, caso eles não consigam derrubar o regime dos ayatollahs. Só que, ao mesmo tempo, existe um problema. São duas frentes de guerra. Duas frentes de guerra muito complexas. E não é de bom tom um país que se apresenta como uma vítima, né, como Israel faz constantemente, ele inicia duas guerras ao mesmo tempo. Porque a gente não está falando só de ataques ao sul do Líbano. A gente está falando de ataques... A gente está falando de colapsar a estrutura de um país de novo. Então, Israel tenta ali ganhar, de uma certa forma, apoio interno dos mais ortodoxos dentro, tentando criar, né, o plano da grande Israel, mas ao mesmo tempo ele vai ter que sustentar duas frentes de guerra, e ele não sonha sustentar duas frentes de guerra sem a ajuda dos Estados Unidos. E há agora, né, informação de que os Estados Unidos está para sua reserva de armas de ponta, porque ele não tem tantas reservas como se acreditava que tinha. Há uma reclamação, inclusive, do Trump nessa madrugada. E o governo israelense sozinho não sustenta essas duas frentes. Então, é uma tentativa de expandir as fronteiras de Israel enquanto o mundo inteiro está olhando para o Irã, mas, ao mesmo tempo, são duas frentes e as forças armadas israelenses são limitadas. E o poder bélico israelense tem uma hora que ele não aguenta. Tanto que o próprio ano passado, durante a Guerra de 12 Dias, Israel teve que pedir ajuda dos Estados Unidos para fazer aquele bombardeio às instalações nucleares. Sempre bom lembrar isso. E o sistema israelense colapsou. O sistema de defesa israelense, nesse momento, ele está extremamente sobrecarregado. Então, não é inteligente abrir essas duas frentes. Porém, a gente está falando da sobrevivência do Netanyahu no governo israelense. Então, ele também está indo para tudo ou nada, né? Ele colocou Israel numa situação muito complicada. E a gente vê de novo imagens, né, de Israel, principalmente o centro de Israel, sendo bombardeado, porque volta e meia algum míssil consegue passar o domo de ferro, e ele está começando a ficar sobrecarregado. Então, até que ponto o governo israelense vai conseguir proteger a estrutura territorial israelense abrindo duas frentes de guerra? É um erro estratégico, mas mostra o desespero ali para tentar ter algum ganho nessa ofensiva, né? Então, o mundo todo está olhando para o Irã, vou aproveitar e vou expandir minhas fronteiras aqui em dois países que não têm defesa. É importante dizer isso. A Síria está colapsada, o Líbano não tem praticamente forças armadas, então é muito fácil ele conseguir expandir as suas fronteiras ali, diferente de uma ofensiva contra o Irã, que tem uma estrutura bélica forte, tem uma estrutura militar forte. Isso são os riscos, então, dessas duas frentes de batalha.